Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje e no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma curiosidade. O casamento bíblico, o casamento nos tempos bíblicos, melhor dizendo. Porque nós estamos no mês de maio e na cultura cristã antiga se dizia que casar-se em maio dava muita sorte. Mas em Israel, na época de Jesus, era diferente. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e no próximo vídeo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que era impossível ou era difícil acontecer um casamento no mês de maio em Israel, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. Porque entre o mês de maio e o meados do mês de junho, 7 semanas mais ou menos, era o tempo da colheita, de grandes colheitas especiais. A colheita da cevada em primeiro momento e a colheita do trigo, que acabava lá pelo final do mês de junho. Então, nesse período, para um povo agrícola, é impossível eles pararem o trabalho para se fazer uma festa de casamento. Ainda mais uma festa de casamento que, conforme a cultura e o costume deles, durava 7 dias. Mas eu gostaria de falar sobre o casamento como um todo. Nós vemos na Bíblia, nos evangelhos, muitas passagens, muitas parábolas, muitas ideias ou muitas analogias ao casamento. Jesus explicando ideias, colocando o casamento como algo de referência, explicando alguma coisa profética ou alguma coisa espiritual, colocando o casamento como referência ou como explicação. Nós vemos isso muitas vezes. É claro, é óbvio que a Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento, a ideia do casamento do noivo, Jesus, com a noiva, a igreja, as bodas do Cordeiro, lá do livro de Apocalipse. Então, o casamento fazia parte da cultura judaica, era algo muito especial, era uma celebração. O casamento é uma grande promessa, uma grande bênção de Deus para o povo de Israel. Então, falar sobre o casamento naquela época, falar sobre o casamento hoje, ensinar usando o casamento como referência e saber e conhecer os costumes e as culturas da época vai fazer você entender melhor quando você passar por essas passagens dos evangelhos, dos escritos de Paulo e também do livro de Apocalipse. Você vai entender cada passo, cada ponto ali de maneira mais especial, de maneira mais minuciosa. E é por isso que eu gravei esse vídeo para explicar mais ou menos como acontecia o casamento nos tempos bíblicos. O casamento era separado em duas partes. Existia um tipo de um noivado, era já um casamento para eles, já tinha a importância de um casamento. Existia uma palavra chamada ketubá, era um contrato entre os pais da noiva e os pais do noivo. Eles faziam uma aliança, comiam pão, partiam pão, comiam pão e bebiam vinho. Ali era feito um acordo, um contrato, uma aliança. Eles nunca assinavam nenhum papel. Aquele ato por si só já representava uma aliança. É por isso que Jesus vai dizer que a ceia é uma nova aliança. Na verdade, ele está se referindo a um costume que já era feito na época, chamado de Kiddush, que era a ideia de se firmar uma aliança através de comer o pão e beber o vinho. E eles faziam isso. Então ali tinha um noivado. A noiva ficava esperando pelo noivo e o noivo voltava para sua casa para preparar lugar, para preparar uma casa onde eles iriam morar. Quando a casa estivesse pronta, o pai liberava o noivo para ele ir buscar a sua noiva. Mas a festa do casamento acontecia na casa da noiva. E depois que a festa acontecia, depois que acontecia os 7 dias de festa, aí sim o noivo levava a sua noiva para morarem juntos na casa que ele tinha preparado, no lugar que ele tinha preparado para ali eles formarem a sua família. Então o casamento era feito de duas partes. Essa parte inicial já era considerado como um casamento, eu repito, você lembra, por exemplo, da história de José e Maria. Para a cultura judaica, Maria parecer grávida é como se ela já tivesse cometido um adultério. É por isso que José, de alguma forma, ele pensa, para não colocar a vida de Maria em risco, eu vou dar no pé, eu vou fugir, para que ela não morresse por causa daquela gravidez, porque ela ia ser considerada uma adúltera, já que eu ia dizer que não é o meu filho. Na verdade, eu não tive relacionamento com ela e não era meu filho, e se eu tivesse que falar a verdade, ela iria morrer, ela ia ser apedrejada por adultério, mesmo ainda não sendo casada no papel, mesmo ainda não tendo a cerimônia do casamento, mesmo ainda sendo, vamos dizer na nossa linguagem, apenas noiva. Mas para eles isso era muito forte. Essa aliança que os pais deles fizeram era uma aliança muito forte e muito poderosa. Nesse contrato inicial de Ketubá, os pais do noivo, a família do noivo, pagavam um dote para a família da noiva, tipo como se fosse uma espécie de garantir o casamento. Então alguém que pagava um dote, geralmente esse dote era um valor muito alto para comprometer realmente o noivo depois de uma promessa dele vir verdadeiramente buscar a sua noiva e de realmente casar. Esse tempo poderia demorar mais ou menos 1 ano, ou até 2 anos, ou quem sabe, sei lá,
dependendo da cabeça do pai do noivo, até mais tempo do que isso. Mas a noiva tinha que permanecer firme, fiel e estar preparada para o casamento em si. E geralmente o casamento acontecia nesses tempos, após a colheita do trigo. Ali nos períodos de julho, agosto, mais propriamente numa data especial de agosto, que eles usam para celebrar os casamentos em si, e naquele período eles faziam esses casamentos. Então eles paravam como um todo, aquele casamento era algo especial, o noivo vinha em procissão, vamos dizer assim, geralmente acompanhado por virgens, por 10 virgens, e ele vinha até a casa da noiva. E antes de entrar na casa da noiva, ou antes de entrar na cidade, era tocada uma trombeta anunciando a chegada do noivo. É óbvio que a noiva estava esperando, sabendo da data, sabendo da promessa, ela já estava esperando e já estava preparada para se casar com o noivo. E tudo acontecia nesse período. E dali em diante acontecia uma celebração. Mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, sobre a celebração e sobre essa festa de 7 dias. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu quero te ver no próximo vídeo.